sonho de voar sempre acompanhou o homem desde a pré-história, mas foi somente a partir do século XVIII que surgiram as primeiras teorias que afirmavam ser realmente possível voar como os pássaros. Depois de várias tentativas frustradas de vários engenheiros e inventores pelo mundo, em 1906, o 14 bis criado pelo brasileiro Santos Dumont foi considerado o primeiro avião capaz de voar com sucesso por meios próprios. E desde então, o mundo viu surgir inúmeras aeronaves. Poucos anos depois de ter sido criado, o avião já era utilizado para fins militares e serviu principalmente aos exércitos durante a Primeira Guerra Mundial. Foi um período em que a tecnologia aeronáutica cresceu de forma muito acelerada. E aqui no Brasil não foi diferente. O tenente Kirk foi o primeiro oficial aviador do Exército Brasileiro. Durante a Guerra do Contestado, 3 monoplanos foram deslocados para a área de conflito. Em União da Vitória, foi então inaugurado o primeiro campo de aviação do estado. Kirk, piloto militar brasileiro, foi também a primeira vítima de acidentes aéreos no Brasil. Faleceu durante uma manobra aérea na Guerra do Contestado. Os restos de seu avião estão até hoje preservados no Museu Aeroespacial da Universidade Tuiuti, no Bacaxerim, Curitiba. No dia 1º de março de 1915, durante a Guerra do Contestado, o capitão Kirk foi escalado para fazer um voo de reconhecimento sobre o reduto dos rebeldes, um reduto chamado Reduto Santa Maria. E ele decolou, o tempo não estava bom, e ele se acidentou. Ele colidiu com uma pequena montanha e vindo a falecer. E as peças desse avião são expostas no nosso museu pela importância, porque foi o primeiro acidente militar ocorrido durante uma campanha militar, que foi a Guerra do Contestado. O Museu Aeroespacial reúne mais de 3.000 peças, entre fotos, réplicas e documentos que contam a história da aviação civil. Adquirido em 2001 pelo reitor Sidney Lima Santos, da Universidade Tuiuti, o acervo do antigo Museu Entre Nuvens e Estrelas, criado no início da década de 60, passou a ter uma nova gestão e hoje recebe grande número de visitantes no bairro Bacaxerim, Curitiba. Logo na entrada estão fotos, documentos, medalhas e maquetes das primeiras aeronaves de Santos Dumont. E aqui ele aparece também em selos, cédulas, moedas e bilhetes de loteria impressos ao longo dos anos, em homenagem à sua invenção que revolucionou o mundo e encurtou as distâncias. Eu diria que um dos pontos fortes do nosso museu é o acervo pertencente ou relativo às atividades de Santos Dumont. Foi um inventor realmente fantástico, porque ele não só inventou o avião, nós dizemos inventou porque há uma controvérsia muito grande quando se fala dos irmãos Wright nos Estados Unidos, que para o mundo, infelizmente, os irmãos Wright foram considerados os inventores, os pais da aviação. No Brasil nós discordamos disso. Por quê? Os irmãos Wright, para voarem o seu avião, precisavam de uma catapulta com peso muito grande. E o avião decolava, ele não tinha rodas, decolava sobre um trilho. Santos Dumont não, ele construiu o 14 bis, temos um modelo, inclusive, uma réplica bastante interessante aqui. Ele projetou o avião que decolou, voou e pousou pelos meios próprios, sem catapulta, sem nada. E aqui nessa sala de briefing eu também encontro o André, que é um dos alunos da Universidade Tuiuti, que tem aí o sonho de ser piloto profissional com o curso superior. André, conta pra gente o que o museu auxilia vocês durante o curso a ter esse conhecimento com a história da aviação brasileira. Então, o museu, além de dar um incentivo muito grande para os alunos, que mostra o pioneirismo brasileiro desde o começo da aviação, ele auxilia nos estudos, até nós temos que fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Ele auxilia muito nos estudos históricos de toda a aviação. Tem muita documentação muito antiga, documentação bem fiel à história real da aviação.
Isso é muito importante porque a aviação ela evolui num ritmo tão rápido que é muito fácil as pessoas esquecerem a aviação pioneira de antigamente. Nestes expositores estão objetos e documentos sobre o idealizador das instalações do atual museu, o comandante Djalma Farias, que foi também o fundador da Faculdade de Ciências Aeronáuticas do Estado. E aqui há também uma homenagem à Panair do Brasil, extinta companhia de aviação comercial dos anos 50 e 60. Outro momento marcante na história da aviação foi a passagem do Zeppelin e do Hindenburg por Curitiba, em 1930 e 1936, respectivamente. Nós temos ali várias relíquias, eu diria relíquias, porque realmente são bastante interessantes. Medalhas comemorativas da passagem do Zeppelin na década de 30 e do Hindenburg, pouco antes dele se acidentar nos Estados Unidos. E temos a história também relativa a essa passagem, ele sobrevoando, fotografias do sobrevoo do Hindenburg, sobre a Catedral de Curitiba, entre outras peças. Então também nós consideramos um dos pontos altos aqui do museu. Neste outro expositor estão equipamentos de sobrevivência em casos de pousos forçados, utilizados em aviões logo após a Segunda Guerra Mundial. E aqui, maquetes de aviões comerciais aparecem com brindes distribuídos em voos e o cap do primeiro comandante de jato comercial no Brasil. No destaque da sala está uma grande réplica do Boeing 747, o Jumbo, que fez seu primeiro voo em 1969. A maquete possui 3 metros de comprimento. Essa versão exposta aqui no museu é uma maquete para 490 passageiros. É um avião modelo antigo da década de 60 também, do início da década de 60. E esse avião foi nos doado pela Lufthansa. E o avião é interessante que ele opera ainda em vários lugares do mundo. Essa versão mais antiga é operada como um avião de carga, mas existe ainda na versão de passageiros. No piso superior ainda há muitas curiosidades para se descobrir neste museu. Chamam a atenção os paraquedas que forram o teto, um dos primeiros modelos de cadeira de ejeção que pertenceu a um avião a jato da década de 50, equipamentos de voo das décadas de 50, 60 e 70 e uma homenagem ao piloto paranaense da Esquadrilha da Fumaça, o capitão Bassi, falecido em 1989 no aeroporto do Bacaxeri. Nesta parede estão dezenas de distintivos de identificação da Força Aérea Brasileira, além de bombas incendiárias e até explosivas, algumas com 200 quilos. Modelos de bombas iguais a estas, por exemplo, foram usadas inclusive na Segunda Guerra Mundial. Outros aparelhos antigos chamam a atenção. Veja só o tamanho destas máquinas fotográficas utilizadas para registrar imagens aéreas. E até um motor Franklin criado na década de 20. E aqui no piso superior do museu a gente encontra também uma coleção de caps antigos que pertenceram às forças aéreas de vários países. Até me permiti fazer uma brincadeira aqui com um dos caps e é realmente muito interessante a história de cada uma dessas peças. Professor, esse uniforme aqui pertenceu a quem ou da onde veio, qual a origem desse material? Quem assistiu o filme Pearl Harbor foi o ataque japonês aos americanos, isso foi no Pacífico, em 1941, em dezembro. E lá nesse ataque houve um número elevado de vítimas, entre as quais um oficial americano, da Força Aérea Americana, que estava presente e faleceu no local, o Tenente Lewis. E, por coincidência, ele tinha alguns familiares aqui em Curitiba que nos doaram esse uniforme, que é uma verdadeira relíquia na nossa coleção. O Museu Aeroespacial da Universidade Tuiuti está localizado no aeroporto do Bacaxeri, em Curitiba, nos fundos da Escola Paranaense de Aviação.
é aberto ao público e recebe visitantes somente nas terças e quintas-feiras, no período da tarde. Para maiores informações ou agendamentos, você pode entrar em contato pelo telefone, código de área 41 3331 8080.